corações. Deus possa estar abençoando aí essas mulheres de Deus aí. Minha esposa também, que tem sido aí uma bênção, uma referência também. Deus possa estar abençoando a todos vocês. E aí, é claro, eu não sou bobo pensando nisso. O pastor me fez o convite, está aqui ministrando a palavra. E por que não falar de uma mulher de Deus, né? Livro de Esther, capítulo 3. E de que tu for achando, se coloque de pé. Esther. É difícil, mas tem aí, tá, irmão? É complicado mesmo. Eu pensei também que não tinha na minha. Te dá aqui um mapa muito rápido. Você vai lá em Salmos, depois você retorna, tu vai passar ali por Jó. Aí, passando Jó, tu vai encontrar ali o livro de Esther. Joga em Salmos e retorna de novo. Viu como é que é fácil? Já tem gente entendendo. Vai lá em Salmos, agora volta, você vai achar as vó, volta de novo. Tu vai achar aí esse livro difícil. Eu pensei também que não tinha na minha. Esther, capítulo 3. Está lendo alguns versículos que se encontra aqui neste texto. Livro de Esther, capítulo 3. A partir do verso 15, diz assim: os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Capítulo 4, verso 3 diz: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Capítulo 8 de Esther, versículo 14, diz assim: os correios montados em jinetes ou cavalos, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinentes, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na fortaleza de Suzã. Versículo 16. Para os judeus, versículo 16. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Estou mais assento. Meus amados, eu sei que você está se perguntando, até porque é um livro muito pouco lido, explorado. E é claro que surgem algumas indagações, algumas perguntas e questionamentos. Se fala acerca deste livro. Até porque o livro de Esther, ele vai se diferenciar dos demais. Porque você, como um bom leitor, já observou que este livro fala, ou por que não dizer, não fala acerca de Deus.
Muito pouco se fala acerca do nome Deus neste livro. A única coisa que vai ligar, a única coisa que vai chegar mais próximo de um vínculo religioso é a palavra oração, é a palavra jejum. Mas o nome de Deus nesse livro, você não vê o nome de Deus no livro de Esther. Pois bem, este é um período difícil, aonde houve a queda babilônica e o domínio dos medo-persas. A história vai nos contar que os persas atingiram um grau máximo de sabedoria, de cultura, a ponto de criar as suas próprias regras e leis. Sendo assim, cria-se a lei dos medo-persas, que não poderia em momento algum ser irrevogável, ou revogável, ou acrescentada. Toda palavra em que o rei editava neste período como ordem, jamais podia retroceder ou voltar atrás. É uma história muito impactante, embora muito poucos versículos neste texto, mas é uma história muito bonita e ao mesmo tempo terrível. Vem comigo que eu vou mostrar a você. A história vai nos contar nesse livro que houve um domínio, um rei, e por certo a sua rainha, que foi desbancada e perdeu o seu reinado, a sua coroa, por conta de uma irreverência, por que não dizer, é claro que Deus já estava nesse negócio, e perde o seu cargo, a rainha Vasti. Passando 2 anos, o rei, ele lembra que estava sem a sua rainha e resolve então publicar um edito para que outra mulher como a sua anterior viesse a ocupar este cargo. A história diz que era comum, era lei, o rei publicar, o rei almejar, desejar uma companheira. Então seus súditos têm por certo divulgar em toda a cidade, sendo ela de Suzã ou não, uma mulher que viesse a servir o rei. Pois bem, esta incumbência chega até o ouvido de um homem chamado Mardoqueu, que por certo tinha uma filha que considerava adotiva, que perdera os seus pais quando foram levados a cativo por Nabucodonosor. Na perda dos seus pais, Mardoqueu passa a assumir esta jovem por nome de Radassa, e que futuramente viera a se chamar Esther. A história diz que no meio de várias mulheres, Esther se destacava. Esther brilhou e o rei gostou. Ela passa então a assumir o trono mais cobiçado daquele período, juntamente com seu rei. Porém, Mardoqueu fica feliz com essa situação, até que um dia um homem por nome de Amã se depara com uma situação, porque era comum naquele período os reis, os persas, exigir dos seus súditos uma reverência atônita, uma reverência em que chamava a atenção. Mas este homem, por nome de Mardoqueu, em momento algum se encurvava diante de qualquer pessoa, a não ser o Deus eterno. Porém, Amã, que era um dos braços direitos do rei,
não se contenta em ver este homem, não se encurvar diante do rei, ou diante dele mesmo. Então ele resolve a criar uma lei. Então este homem, ele fica revoltado com a ação deste homem e resolve a criar uma lei para exterminar todo o povo judeu da face da terra. Ele chega diante do rei e diz: rei, existe neste lugar aqui, neste povoado aqui, um povo que tem as suas leis próprias, um povo que não se encurva diante de ti. Então ele arquiteta um plano. Então ele manda o rei assinar. O rei tira o anel e coloca na mão de Amã, porque o anel era a maior confirmação de um edito em que o homem podia receber da parte do rei. A história vai nos dizer que sai, a pedido do rei, a mando do rei, uma carta para levar até a fortaleza aonde estava o povo de Deus. A história vai nos dizer que os correios, impelidos pela ordem do rei, saíram até a Suzã, no meio do povo de Deus, e publicaram uma mensagem que deixou toda a cidade em estado de perplexidade. E que mensagem era essa que deixou todo o povo de Deus, Jailson, atônito? O que os correios levavam no bojo da mensagem, que deixou toda a fortaleza de Suzã em espanto, em jejum, choro e oração. A história vai nos dizer que os correios saíam pelo meio da cidade com o anel de sineto selado, ou seja, com a ordem do rei, e saía no meio do povo de Deus e apavorava todo mundo. Que mensagem era essa que deixou toda a cidade em estado de perplexidade? Os correios levavam na sua mensagem, no bojo da sua mensagem, uma mensagem de morte. Eles levavam na fortaleza de Suzã uma mensagem da parte do rei, uma mensagem de morte. O plano de Amã era tirar a vida de toda a raça hebreia. O plano de Amã era destruir todo o povo da face daquele lugar. E os correios saíam pelo meio da cidade, publicando a mensagem da parte do rei. Eles diziam a todo judeu: no dia tal, na hora tal, o seu destino é a morte. Todo judeu vai ser exterminado da face da terra. O povo ficava apavorado, porque a lei era a lei dos Medo-Persa e não podia ser revogada, não podia voltar atrás. E os correios saíam, impelido pela ordem do rei: todo judeu, no dia tal, na hora tal, o teu destino é a morte. É a morte, não tem jeito para você. No dia tal e na hora tal, o seu destino era a morte. Era isso o plano de Amã. Foi como Hitler, que quis criar uma raça única, pura, e mandou matar mais de 6 milhões de judeus. E esse era o plano de Amã. Eu vou acabar com o povo de Deus. E esse também, querido, é o plano de Satanás. O desejo de Satanás é destruir os teus sonhos. O desejo de Satanás é acabar com a nossa história. É por isso que o evangelista João, ele vai relatar no capítulo 10 que o diabo, ele vem não ser para matar, roubar e destruir. Ele
Esse período foi a mesma coisa. O desejo de Amã era saquear os bens do povo de Deus, oprimir o povo de Deus e depois matar. A história vai nos dizer que eles se vestiam em sacos de cinza, apavorado com a mensagem dos correios. Em toda a cidade, em toda a circunvizinhança em que a mensagem do rei chegava, era uma mensagem terrível, era uma mensagem de morte. E é isso que o diabo quer fazer. Ele não vem para não ser matar, roubar, é destruir. Mas antes de matar, o diabo ele tem uma coisa que é muito mais impactante. Ele quer roubar, ele quer tirar. Ele não vai só se contentar em te matar. Tem todo o ritual. Ele vai devagar. Primeiro ele rouba, depois ele destrói e depois é a morte. Não é tão simples matar. Ele arquiteta, ele tem um plano diabólico. Primeiro ele quer roubar, porque ele sabe que se roubar os seus sonhos, você não sonha. Se roubar os seus bens, acabou bem. Roubar a sua vitória, roubar os teus projetos, roubar os teus segmentos de Deus, tirar a tua paz de Deus. Esse é o plano de Satanás. E depois que ele rouba tudo, ele vai te destruir. Ele quer te ver na sarjeta. Quando você está na sarjeta, não tem mais o que fazer. O que você deseja é a morte. Mas Jesus ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Hoje tem vida. Vida, a mensagem pode ser de morte, mas hoje tem vida. A mensagem era essa. Uma mensagem de morte. A ideia dele era destruir, acabar com toda a fortaleza. É um plano infalível, é um plano irrevogável, é ficar absoluto. É o desejo do diabo com as nossas vidas. Deus a todo tempo ele tenta fazer para com o homem uma aliança. Deus a todo tempo com um plano. Só que o diabo ele não conta com o imprevisto. Deus já tentou desde o Éden arquitetar, formar algo da parte para que o homem viesse adquirir o seu direito da salvação. Tentou Adão, morte. Abraão, morte. Isaac, morte. Os profetas, morte. Isaías, Malaquias, Jeremias, morte. João Batista, morte. Mas com Jesus não, Jesus é diferente. Com Jesus foi diferente. Jesus ele vem trazer a vida. Jesus ele vem trazer a vida. Só ele tem a vida. Só ele pode dar a vida. Só ele tem. O plano é esse. Era destruir. Era acabar com os planos. Mas não quero ficar sabendo disso. Fica apavorado e chega diante do palácio e pergunta. Procura a rainha. Procura a Esther e diz: oh, minha rainha, estão querendo exterminar, estão querendo acabar com todo o povo, vender o nosso rei, acabaram, arquitetaram um plano infalível. Que plano? É de acabar com todo o povo de Deus. O que eu posso fazer, meu rei? Você precisa ir até o rei. Só que existe uma coisa, escute isso, é muito interessante. Para se chegar diante de um rei persa, não era tão simples assim. A rainha não via o rei todos os dias. Se levava meses para estar diante do rei. Só se houvesse alguma coisa em que no meio do caminho ele interrompesse. Esther então chega para Mardoqueu: o que eu posso fazer se o rei ainda não me chamou? Ela disse: eu já sei o que eu vou fazer. Manda todos os judeus que está na fortaleza de Suzã jejuar, orar, buscar. E quem sabe essa sentença não muda. Quem sabe essa sentença não pode ser revogada. Eu acho impossível. Então Esther, ela coloca a sua melhor roupa,
ela coloca o seu melhor vestido, ela coloca, quem sabe, o seu melhor alisante. Se fosse hoje, é claro, uma blusa como essa minha esposa estava, tão bonita, tão linda. Se fosse hoje, quem sabe, uma bolsa da Chanel, ou um vestido da Louis Vuitton, quem sabe, para se apresentar diante do rei. Porque se apresentar diante do rei não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Quem sabe ela não coloca um daqueles perfumes qual o nosso amigo Abiel vende, um Ferrari não, mas um Chanel também, sobre o seu corpo, para atrair a presença de Deus. E com ele não é diferente. Às vezes nós queremos entrar na casa de Deus, tá bom assim, é para Deus. Não, querido, tá bom para Deus não. Para o nosso Deus tem que ser o melhor. Nós precisamos se apresentar diante de Deus com a melhor roupa, com o melhor perfume, porque Ele é Deus, Ele merece a nossa honra, a nossa adoração. Ela coloca, e vou te falar, hein? A baixinha quando tá no salto, negócio é forte, negócio forte. Botou a tua roupa. Interessante que quando a rainha iria até diante do rei, tinha algo. Se o rei estendesse o cetro para ela, vitória certa, vitória garantida. Mas se o rei desse uma olhadinha assim para ela, já era, é morte. Mas ela não é boba. A mulher, quando quer conquistar o marido, ela sabe como se vestir, ela sabe como chegar. Ela disse: Mardoqueu, eu só preciso que você ore. Contrata todo mundo, chama todo mundo e vamos orar, porque hoje eu vou estar diante da presença do meu rei. Hoje eu vou chegar diante dele com a melhor roupa, com a melhor vestimenta. Só com olhares vão se combinar, só com olhares vão se falar. E quando ela chega, linda como sempre, o rei olha, o rei fica perplexo. O cetro está na mão dele, ele não sabe o que fazer. Quem sabe ele até demorou a levantar, e ele diz assim: meu Deus, o rei não vai levantar o cetro. Mas não sabe a rainha que ele estava impactada com a beleza dele, ela estava impactada, e o rei ficava apavorado: será que eu levanto ou não? E ela está apavorada, mas quando ele viu, ele diz: ô minha rainha, você está tão bonita hoje, você está tão elegante, pede o que queres, até a metade do meu reino eu te dou. É isso que nós precisamos chegar para Deus e falar, querido: ei Deus, eu preciso de ti, eu preciso ter um particular contigo. Ele vai estender o cetro na sua direção e vai falar: pode falar, meu filho, fala que eu te escuto, fala que eu te escuto. Oh meu Deus do céu, Espírito de Deus. Ela diz: rei, acabaram com os meus sonhos, com os meus projetos. O que houve, minha rainha? O destino do meu povo é morte, e não tem como revogar, não pode voltar atrás. Acabou o meu sonho, acabou a minha história. Tudo que Deus arquitetou, planejou, será que foi frustrado? Não. Deus sempre via um escape. Deus sempre anda algo forte para nos aliviar. E o que Ele mandou como resposta estava no madeiro. A sentença pode ser de morte. Todos pecaram. Não tem mais ninguém, vai morrer todo mundo. Destruídos estão da glória de Deus. Mas a bondade e a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. Porque Jesus, Ele vem para vencer a morte. A morte! Onde estão os seus agrilhões? O agrilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas o diabo não sabia que o dom gratuito de Deus é a graça. É a graça. É a graça. A graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas pela graça nós recebemos vida. Levanta a mão se você receber vida. Levanta a mão. Hoje tem vida. Tem vida. Tem vida. É sobre isso
para falar duas coisas só. Que Jesus, Ele tem uma vida para mim, Ele tem uma vida para você. Jesus, Ele tem algo novo. Jesus, Ele tem uma vida de plenitude, de experiência para nós, querido. O que nós precisamos é tomar posse. Não se contenta, querido, só com a casca da banana. Come a banana, viva a experiência com Deus. Uma vida de plenitude, uma vida de verdade com Deus. Viver muito superficial, irmão. E o que Deus tem para as nossas vidas é coisa forte. Palavra, intimidade, experiência, isso gera. Deus, Ele tem uma vida de plenitude, querido, para mim e para você. Sabe qual é a segunda vida que Deus tem para mim e para a sua vida? Uma vida de vitória. Estou falando de prosperidade, não, irmão. Uma vida de vitória sobre o pecado. Massacrar o pecado, irmão. Passar por cima do pecado. Ter vitória sobre o pecado. Quando no momento bom, quando a situação está crítica, você fala, eu não quero, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu não quero se desviar, afastar da aparência do mal, juventude. Que nós temos hoje, querido, infelizmente, uma juventude às vezes opaca, mesquinha, e que é levado por qualquer outro vento. Difícil de se influenciar, entrega rápido. Mas eu tenho certeza que esta geração de Deus do século 21 é uma geração vitoriosa. É uma geração que vai entrar na internet, vão se deparar com as pornografias e vai falar, sai de ré, Satanás. O que eu quero para minha vida é Deus. É Deus, é uma vida de vitória, é uma vida de poder. Não peque, oscila toda hora perde pro diabo. As tentações falam mais alto. Irmão, tá difícil, tá muito complicado. Estava compartilhando com um pastor, me deparei com um jovem na comunidade onde eu resido. Eu digo, rapaz, você está sumido. Ele irmão, deixei ele desabafar. O negócio está bem difícil mesmo. Eu fui lá em tal lugar, me deram oportunidade, não me deram oportunidade. Tentei em tal lugar também, não me deram oportunidade. Quero isso para minha vida, não é? Quero ser usado para o Senhor. Eu digo, meu filho, a melhor oportunidade você já tem, que é Jesus, o Salvador da sua vida. Eu sei, irmão, eu estou ligado nisso. Eu estou bem consciente nisso. Mas só que o que Deus tem, o manjar que estão me oferecendo é muito melhor. Eu tenho contato com A, eu tenho contato com B. Os convites já surgiram. Eu digo, meu filho, Jesus não tem nada disso para te oferecer. O que Jesus tem é uma vida de vitória, uma vida de poder, de autoridade, de experiência com Ele. Isso aqui, irmão, não traz céu para ninguém. Isso não traz céu para ninguém. O que traz céu é vida no altar, é renúncia de pecado. É isso, irmão, é isso que traz vitória, é isso que traz salvação, vida de renúncia. Precisamos mudar a sentença, irmão. Deixar os correios vir. A sentença é morte, é isso que o diabo quer, mocidade. É isso que o diabo quer para a nossa vida, morte. Morte, porque aderir no pecado, você vai aderir, faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Quando você compra o pecado, compra a morte. A sentença é vida. Vida plena de experiência. Vida em cima do altar. Vida de poder. Isso tudo aqui, irmão, faz parte. Oportunidade. Tudo isso é Deus que permite, é Deus quem dá. E eu tenho tido e posso falar com muita propriedade. Está aqui um exemplo aqui, o pastor Antônio. Em momento algum, esse homem não faz questão de pregar, de dirigir. E eu vou te falar a verdade, hein? É bom pregar, é bom dirigir. Tudo isso é bom, irmão.
Mas só que não traz céu, irmão. Melhor oportunidade, irmão, sabe o que é? É vir no altar, é estar com Deus. Porque nós se esquecemos às vezes que isso é bom, mas traz retaliação, filho. Às vezes quando a gente não quer abrir uma oportunidade, escuta uma coisa, para que você possa entender e levar isso para casa, é que às vezes a retaliação vai ser maior que isso. E você não pode suportar o que Deus vai permitir acontecer na sua vida. E às vezes nós precisamos preservar, guardar a tua imagem. Porque, irmão, é bonito, é legal, parece, mas só Deus sabe o que a gente enfrenta. Não é difícil, irmão, é complicado, irmão, não é fácil estar em cima de um púlpito desse, pregando a palavra, e o diabo a todo tempo acusando, tentando te derrubar, tentando virar o teu carro, a todo tempo tentando mudar a tua história. Mas a diferença é, irmão, é vida no altar, que eu tenho certeza que Ele vai bater de frente quando vê você. Meu Deus, esse homem está bonito, mas não está bonito estereoticamente. O interior dele é um interior de vitória, é um interior que venceu o pecado, é um interior bonito, cheio de Deus. Terceira e última vida que Deus tem para vocês, se coloque de pé no nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus tem para mim e para você uma vida de paz. Uma vida de paz. Nosso século, infelizmente, é o século que tem sido mais assolado pelas crises internas. Digo de crente, vou nem me referir toda a sociedade, a nata da sociedade, que ali então já está totalmente perdida. Crente, vivendo conflitos interiores. Sabe o que é isso, irmão? Incerteza da salvação. Incerteza da salvação. E não te espante, não se escandaliza com o que eu vou te falar. Uma boa parte, igual a Davi, perderam a alegria da salvação. Não tem mais vontade de viver. Não tem mais vontade de vir aos cultos. Vive uma crise constantemente. Uma briga interna. Mas sabe o que Deus tem para você? Uma vida de paz. Uma vida de paz para a sua vida. É só você, abrir o teu coração e deixar Deus entrar no seu coração. Porque a primeira sentença foi sentença de morte. E é claro, você é inteligente, nós lemos 2 textos. Os primeiros correios, eles foram andando, levando uma palavra de morte. Depois no capítulo 8 a retórica muda. Por quê? Porque houve choro. Por quê? Porque houve arrependimento. Por quê? Porque houve jejum, houve busca, houve reconhecimento. E quando isso acontece, sabe o que acontece? Eu sei que você não observou. Na primeira história nós lemos os correios saindo, andando para levar a mensagem. Na segunda mensagem é os mesmos correios, só que não estava a pé, estava montado a cavalo do rei. E segundo a história, os cavalos daquela época do rei eram os mais rápidos e velozes de toda a face da terra. Então a segunda mensagem foi uma mensagem de vida. O rei conseguiu revogar a lei e mudou a sentença. E é isso que Deus tem para mim e para a sua vida, querido. Ele tem pressa. Porque o diabo, ele está cada dia sufocando cada vez mais. O diabo está vindo andando, só que Deus pensou mais à frente. Mandar de cavalo que é mais rápido.
Quando ele pensar que o negócio está tudo dominado, eu já estou lá levando a mensagem de vida para você. Tem mensagem de vida. De vida, tem paz hoje. Tem experiência com Deus. A sua vida não vai terminar assim. Ela não vai acabar. Tem esperança para a sua vida. O pregador falou aqui uma coisa muito interessante uma vez. Que tudo que está em cima da terra há uma probabilidade de ter vidas novamente. Trocando em miúdos. Enquanto você está andando, enquanto você está respirando, há esperança ainda para você, querido, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e curva as suas cabeças em nome de Jesus. Quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado. Isso, querido. E as culpas são levadas. Oh, meu Deus. Deus tem uma vida de plenitude, plena, para a sua vida, para a minha vida. Eu quero estar. Deus tem uma vida de experiência com Deus. Uma vida de vitória sobre o pecado, renunciando. É isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para a sua vida. Onde o amor não se isso, querido, clama ao Senhor. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Meu Deus. Deseja, querida, estar na presença de Deus. Começa a conversar com Deus e diz: Senhor, é uma grande realidade. Há quanto tempo eu vivo um conflito interno, não tenho uma paz. Ó Deus, tudo que eu quero e tudo que eu desejo é estar em tua presença. Eu quero profetizar isso na tua vida. A partir de hoje você vai ter uma vida de vitória, vai ter uma vida de paz com Deus, porque o Santo Espírito está entrando hoje, está nos convencendo do pecado, está nos convencendo da tolice, está renovando, está mudando, está transformando. Oh meu Deus, nós nos rendemos diante de Ti. Oh Espírito Santo de Deus, deseja estar, querido, deseja estar na presença dEle, almeja a presença dEle, vem com a presença dEle. Oh meu Deus, tudo que almejamos e desejamos está em Tua presença, Deus. Está em tua presença, é ser mudado, é ser moldado, é ser transformado, é ser renovado. Isso traz vida, isso traz salvação, isso muda a sentença. O Espírito Santo de Deus, querido, em nome de Jesus, está convidando aqui à frente os obreiros, pessoas de Deus, para abençoar tanto a mim quanto a tua vida. Saia do teu lugar, querido, nessa noite nós vamos orar por você em nome de Jesus. Deus, Ele quer fazer algo forte hoje aqui em nome de Jesus. Isso, querido. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Nós vamos interceder pela sua vida no nome de Jesus. Eu sei que de repente você está pensando: poxa, eu já fui ontem, ontem. Não, meu irmão. Seja perseverante, é a sua vida que está em xeque. Vamos mudar essa sentença. A sentença a partir de hoje é sentença de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Eu quero estar neste lugar, onde o poder não me
reduzam. Em tua presença